7 horas 30 minutos, 7 horas 30 minutos, pode arredondar para 31, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até às 9 horas e qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está nas praças que compõem a rede Band News FM de notícias, a saber, Tampa, Orlando, Miami, obrigado Manaus, caçulinha da Band News FM, nossos companheiros de Manaus me disseram esta semana que a rádio está fazendo um grande sucesso, está muito bacana por lá, parabéns aí à equipe da Band News FM em Manaus, nossa caçulinha, chegada da Band News FM à região norte, bom dia para Fortaleza, para João Pessoa, para Salvador, a frente nordestina da Band News FM, obrigado também a Vitória, Brasília, Belo Horizonte, ao Rio de Janeiro, a batata assando no Rio de Janeiro, obrigado São Paulo, obrigado Curitiba e Porto Alegre, um abraço muito grande para a torcida do Grêmio, agora a vitória ontem sobre o Lanús, 1-0, sofrida, como não poderia deixar de ser uma disputa pela Libertadores, ainda mais envolvendo um time argentino. Bom dia para o Luiz Megali, nosso companheiro Luiz Megali, no Café com Jornal, à frente da equipe do Café com Jornal, e também para o Rafael Colombo no Band News TV. Sintonizem agora o Café com Jornal na TV Bandeirantes ou Band News TV, vocês terão as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo. Bom dia, Carla Bigato. Fala, bom dia, Barão. Fala, bom, como temos Operação Lava Jato em andamento no Rio de Janeiro, eu quero dizer o seguinte, estamos na seguinte situação, tudo é muito excepcional no noticiário de hoje, tudo, mas nada é excepcional. Como assim? Como é possível? Assim, vejam, em circunstâncias normais, numa democracia normal, vida seguindo e tal, esses dias eu estava lendo uma notícia e que contrariou um pouco a minha não me lembro qual comentarista fez essa análise, peço desculpas a ele. Eu tenho dito sistematicamente que o aumento do interesse dos brasileiros pela política é talvez o fato mais importante a permanecer como herança de tudo que está acontecendo desde 2013, quando esse interesse nas manifestações de massa que nós acompanhamos aí com grande emoção naquela época, sinalizou que a sociedade brasileira tinha colocado a política no seu cardápio diário. A partir daí, inclusive esse sentimento, esse interesse, essa vinculação com a política, com o debate, tomou um tom de histeria, de loucura. Vocês acompanharam durante as discussões sobre o impeachment, era marido brigando com mulher, amigo brigando com amigo, cunhado sendo expulso de casa, festa de aniversário com confusão e tal, as redes sociais bombando, aquela histeria dominou o debate e tal, e depois ainda continuamos colhendo a herança dessa divisão grande que aconteceu, principalmente através das redes sociais da sociedade brasileira, no debate em torno das questões centrais da política brasileira. Mas a soma disso tudo, que persiste até hoje e é crescente, é que o brasileiro não pode mais ser caricaturado como aquele povo que só gosta de futebol e carnaval. Hoje você chega em qualquer roda de conversa, em qualquer nível, em qualquer ambiente, do ponto de ônibus ao trem, passando por dentro do hospital, na escola, no restaurante e tal, 2 minutos depois já tem alguma discussão sobre política, sobre Lava Jato, sobre... Outro dia, eu costumo contar isso, parei no posto de gasolina aqui em São Paulo com o meu Twingo para abastecer, eu vou sempre no mesmo posto, ali na Avenida Colômbia, nos Jardins, e o rapaz que me atende, estava lá me atendendo, está lá atrás colocando gasolina no carro, eu estou aqui na frente dando uma olhadinha, uma conferida nos jornais e tal, esperando encher o tanque, e de repente ele grita de lá: ô Boechat! Eu digo: fala, querido, e o Lewandowski, hein? Sensacional, como assim o Lewandowski? O Lewandowski é um ministro do Supremo Tribunal Federal, está no radar do frentista. O brasileiro hoje é capaz, talvez seja o único povo do mundo capaz de fazer isto, que sabe de cor o nome de 6 ministros do Supremo Tribunal Federal. Pega um americano e diz: dá aí o nome de 3 ministros da sua Corte Suprema. Eu quero saber de ministro da Corte Suprema. E é nesse viés final que esse colunista, esse analista fez uma observação que mexeu um pouco com a minha cabeça quando ele disse o seguinte, já lembro, ele estava se referindo às eleições no Chile.
dizendo que o interesse do chileno agora nessa eleição, nessa sucessão presidencial, ele não, a abstenção foi grande porque o chileno não é obrigado a votar, diferentemente do brasileiro. E ele disse, olha, ao contrário do que possa parecer, isso não é um problema. Isso é uma característica de países onde o cidadão sabe que a política não é essa coisa infernal na vida dele. Então ele fica ali, a política para ele é uma referência que tem que estar no radar e tal, ele tem que estar atento, ele aumenta o seu grau de atenção em determinados momentos, mas na média não tem que ser mesmo, porque o que esses caras têm que fazer na política, nos governos, é tocar a máquina, é tocar a vida das pessoas sem aprontar muita sacanagem. Então não há porquê esse grau de tensão, esse grau de atenção e tal. E eu aqui do meu lado achando, olha, isso é uma grande qualidade. No nosso momento histórico, insisto que esta atenção da política, das pessoas com a política, certamente produzirá governos agora, a partir de 2018, com a consciência de que estão sendo vigiados mais de perto, né? A grande conexão nas redes sociais, qualquer ato de um político é imediatamente repercute de forma muito significativa na opinião pública, e é bom que seja assim, pelo menos neste momento em que estamos vivendo, histórico, que é um momento de mudança de parâmetros na relação da sociedade com a classe política e com o Estado que essa classe política domina. Então, dá para se dizer que nós estamos nestes 2 dias, né, com mais uma levada de coisas excepcionais, mas que a rigor a excepcionalidade não são, porque estão tão rotineiras, né, no nosso dia a dia, que a gente simplesmente poderia dizer, não, olha aí, mais uma coisa do mesmo. Vejam, nas últimas 48 horas, tivemos movimentações na Lava Jato no Rio de Janeiro que determinaram a prisão de 2 ex-governadores, que o ilustre casal Antony Garotinho e a senhora Rosângela Mateus, também alcunhada de Rosinha Garotinho. Eu me recuso a chamar uma senhora casada por um apelido, Rosinha Garotinho, o nome dela é Rosângela Mateus, não tenho essa intimidade com a madame, nem quero ter. Prenderam ontem, então, o Antony Garotinho e a Rosângela Mateus, e hoje pela manhã a operação ainda em curso, cumprindo mandados de prisão no Rio de Janeiro, prendendo mais gente da quadrilha de Sérgio Cabral, um ex-chefe da Casa Civil, o advogado Regis Fichtner, o ex-presidente do Departamento de Estradas e Rodagens, senhor Henrique Alberto Ribeiro, um empresário, Jorge Sadala, que administrava os contratos com bancos aí para empréstimos consignados a servidores públicos, e também a gestão do poupa-tempo na época do Cabral, né? Então é a camarilha cabraliana também indo ao encontro do chefe supremo na cadeia no Rio de Janeiro. Hoje pela manhã também houve conduções ou intimações para depor de outros empresários também ligados ao grupo de Cabral. Esse Sadala, inclusive, faz parte daquela turma do guardanapo, da dança do guardanapo, comemorando lá os assaltos sistemáticos aos cofres públicos numa festa em Paris. Poucas horas antes também adentravam a cadeia pela segunda vez em poucos dias, em 70 e poucas horas, 3 figurões, 3 chefes da quadrilha que domina a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com o Pisciani, o Paulo Melo e o outro Albertassi e tal. 2 deles, um é presidente da Assembleia Legislativa, agora se licenciou, o outro é ex-presidente da Assembleia Legislativa, e hoje o Bernardo Melo Franco, nosso companheiro na Folha de São Paulo, diz o seguinte, que com esta história, o Rio passa a ter, com este capítulo de ontem, o Rio passa a ter 3 ex-governadores na cadeia. 3 ex-governadores na cadeia, os 3 últimos governadores do Rio de Janeiro na cadeia, e o que está hoje no governo do Rio, se bobear, daqui a pouco vai emagrecer atrás das celas, porque está também cheio de acusações, de suspeitas, e não poderia ser diferente em se tratando de uma figura, o Pezão, que esteve enfronhado no esquema do Cabral durante os 2 mandatos do Cabral, na condição de vice-governador, de secretário de várias pastas, e que foi escolhido pelo Cabral para suceder
defendê-lo. Então é evidente que essa figura, no mínimo, sabe muito do que se fez por ali. Mas aliás, uma coisa curiosa que o Bernardo está lembrando hoje, é que ontem, antes de saber que ia ser preso, o Antony Garotinho deu uma declaração, não sei se no programa de rádio que ele tem no Rio de Janeiro. Aliás, o locutor que o substitui, coitado, toda hora tem que ficar anunciando a ausência do Garotinho, é muito engraçado. Espero que esse substituto permaneça por muitos anos na função titular agora. Mas o Garotinho disse, poucas horas antes de ser preso, comentando a prisão dos 3 membros, deputados estaduais do PMDB na véspera, disse: olha, e ainda não terminou a faxina não, hein? Faltam outros setores que foram altamente envolvidos com essa safadeza toda. Claro que falta o dele, inclusive. Então, esta movimentação da Lava Jato no Rio de Janeiro está colocando primeiro uma linha, um ritmo de ataque à quadrilha que mais consolidou e de forma um pouco autônoma. Vejam que as operações da quadrilha Cabral pouco se relaciona com as bandalheiras que atingem as demais quadrilhas atuando em outros setores federais que a Lava Jato está investigando. Você tem um esquema que foi montado pela quadrilha do Cabral no Rio de Janeiro que operou autonomamente, criou no Rio de Janeiro uma cidadela de corrupção da qual eles se favoreceram sem muitas conexões, por exemplo, com escândalos na Petrobras, na Eletronuclear, na Eletrobras, em outras empresas públicas, BNDES e tal. Vocês vejam que os escândalos cabralianos são escândalos muito circunscritos, assim como o do casal Garotinho, muito circunscritos à máquina pública do Rio. Jogo pesado, corrupção pesada, mas autônoma. Era uma cidadela independente, um quartel independente de outros esquemas de corrupção. O que está acontecendo lá é importante porque nos dá a possibilidade de que uma área concentrada de bandalheira na mão de quadrilhas muito específicas possa ser desmontada diante da ausência de imunidades, da ausência de foros privilegiados dos seus envolvidos, possa ser desmontada mais rápido do que outras quadrilhas que estão aí no foco da Lava Jato, mas que se prevalecem de instâncias de julgamento privilegiadas pelo foro que tem. Então, enquanto nós esperamos que a Justiça do Supremo e do STJ consigam fazer alguma coisa contra a grande quantidade de denunciados que estão lá sendo julgados, a do Rio de Janeiro está caminhando exatamente pela ausência desse foro privilegiado, discutindo, como sabemos, o Congresso Nacional e também o Supremo a redução desse foro ou até a sua ampliação. O fato é que esse é um tema que está em foco. O outro assunto que não tem nada de excepcional, embora seja excepcionalíssimo no nosso contexto, porque se dá à luz do sol, é a negociação para a aprovação de alguma reforma da Previdência, seja ela qual for. Mesmo que ela seja uma mera caricatura da reforma inicialmente pretendida, o fato é que o governo está jogando todas as suas fichas políticas na tentativa de aprovar alguma reforma da Previdência, fazendo concessões, mexendo em ministério, distribuindo cargos, distribuindo emendas, naquela jogatina a céu aberto do balcão de negócios do Palácio do Planalto, que os deputados e senadores defendem publicamente, fazendo um discurso focado na necessidade inadiável da reforma da Previdência. Ora, como é que ela pode ser inadiável segundo o discurso deles? Como é que ela pode ser determinante para evitar que o país quebre, segundo eles próprios dizem, e eles próprios só aceitem votar na reforma se receberem benefícios em cargos e verbas? Então, esta excepcionalidade moral e ética que ocorre à luz do dia em Brasília neste momento, assim como a excepcionalidade de prisões sucessivas da cúpula política do Rio de Janeiro, que aconteceu nas últimas 72 horas, só não é excepcionalíssima, por isso eu digo, é excepcional diante da ausência de excepcionalidade, porque esta é a rotina do Brasil. Assim funcionam os governantes, assim funcionam os políticos, estes são os códigos, estes são os padrões, e assim funciona a política de balcão
que toma conta de Brasília hoje de forma explícita, mas que não é inédita. Isto aconteceu na compra do segundo mandato, na reeleição de Fernando Henrique Cardoso, isso aconteceu quando o José Sarney comprou o quinto ano de mandato dele para poder ficar 5 anos na presidência da República, isso aconteceu à luz do dia também durante todo o governo de cooptação do Lula e da Dilma Rousseff, e está acontecendo agora com o ilustre Michel Temer, repito, na discussão de um tema que os próprios beneficiados pelos cargos e pelas verbas dizem que é crucial para salvar o país. Vejam que tipo de brasileiros nós temos na política nacional. O cara diz assim: é muito importante iniciar a vacinação de toda a população contra a febre amarela, porque nós estamos na iminência de ter uma contaminação em massa por febre amarela que vai matar milhares de brasileiros. Porém, eu só vou aderir à liberação de verbas para vacinar contra a febre amarela se me der um empreguinho aqui, se nomear minha mulher ali, a minha amante acolá, me der um ministériozinho. E o governo trata disso como se fosse a coisa mais natural do mundo e como se fosse a política. É mentira, minha gente. A política não é assim. Em países onde a classe política não é dominada por quadrilhas, a política tem o jogo de composição de equipes, de distribuição de ministérios, mas não em torno de temas que digam respeito à sobrevivência nacional, como eles dizem que é a reforma da Previdência. Enfim, na ausência de excepcionalidades, porque excepcionais não são diante da forma rotineira como acontecem, vamos aguardar aí pelos próximos passos. Viva o Rio Grande do Sul com o Grêmio e viva o Rio de Janeiro com a Lava Jato. Vamos lá.